Boa tarde a todos. Hoje, dando seguimento ao material dos projetos pioneiros, eu vou falar sobre uma palestra de agosto de 74, da terceira líder espiritual, Kyosho Sama, filha de Meixo Sama e Tsuki Okada. E também uns trechos de Nidai Sama, esposa de Meixo Sama, que teria sido a segunda Kyosho. O que é o verdadeiro servir? Roshi. Não desejemos recompensas que não são duráveis. O verdadeiro servir alegremente é prestado de coração. Cria valores de salvação no céu. Consideremos o significado do servir. Em japonês, o servir é chamado de Roshi. Shi significa servir, dar assistência, ser útil. Ro significa oferecer ou presentear algo precioso, seja a Deus ou a alguém de alta linha ou caráter. Há uma atitude de reverência numa oferenda que damos sem esperar nenhuma recompensa. O verdadeiro servir pode somente provir do coração. Onde podemos encontrar um tal servir? Eu penso que o encontramos exatamente aqui na nossa igreja, pois que o vosso servir à causa de Deus tem sido dado tão espontaneamente e tão genuinamente. Muitos de vós tendes o vosso trabalho e deveres como membros da sociedade. Assim mesmo, estáis doando o que colhestes, o vosso tempo, o labor e o amor para a causa da igreja. Isso é verdadeiramente sem recompensa no nível material, porque não recebe o aplauso da sociedade. Como as pessoas em geral ainda não compreendem o verdadeiro significado do programa da luz divina, muitas entre elas podem ridicularizar e zombar dos vossos esforços, taxando-os de insensatos. Sob vossas condições, vós estáis entregando a vós mesmos nos servir, sem esperar nenhuma recompensa material. Vós dais de corações repletos de gratidão pelas bênçãos da sagrada luz de Deus. Esse espontâneo dar é o servir em seu mais verdadeiro sentido. Mas é o vosso servir pela santa causa de Deus, sem nenhuma espécie de recompensa? Não, ao contrário. A primeira e a maior recompensa é a espiritual. A alegria interior que provais ao ver muitas pessoas serem ajudadas espiritual, mental e fisicamente é tremenda. Também provais a felicidade vendo a expansão do programa da luz divina. Qual é o resultado de uma pessoa ser guiada à igreja? Não comente o seu sofrimento presente e dissolvido, senão que ela será libertada de alguns possíveis aborrecimentos no futuro. Eu penso que isso é, na verdade, maravilhoso. Ainda mais essa maravilhosa situação, não para uma pessoa, mas gradualmente se expande através dela a todos da sua família, parentes e amigos. Se ela somente tem o desejo de ajudá-los, assim. Portanto, a felicidade de uma pessoa pode dar nascimento à felicidade de mais e mais pessoas. Isso é o que é o servir através do programa da luz divina. Nidai Sama disse: o servir alegremente é a mais elevada de todas as virtudes. Ela está em harmonia com a vontade de Deus e traz as maiores bênçãos. Eu creio que essa é a mais magnificente recompensa de todas. Tal servir não é reconhecido pelo mundo. Portanto, é o que nós chamamos de virtude oculta. Meixo Sama disse em um de seus poemas: as boas ações diante dos olhares públicos não são a verdadeira virtude. A boa ação secretamente feita é melhor aceita por Deus. Em um outro poema ele diz: esteja ciente de que o maior tesouro da vida, que nunca é corroído, nunca se torna em cinza, é o secreto bem que fazemos pelos outros. Os vossos préstimos, pelo programa da luz divina, são secretas boas ações e, por isso, mais em harmonia com a sua mente. Isso trará grandes bênçãos que perdurarão mesmo entre os vossos descendentes por muitas gerações vindouras. Toda vez que eu lia essa matéria aqui de Kyosho Sama, da terceira líder, eu ficava pensando, né, essa profundidade do sentimento de servir. E ela abrange não só religiosos, né? Ela pode abranger muitas pessoas da sociedade
que não estão dentro da igreja muitas vezes, né? Eu lembro quando o Ayrton Senna morreu, descobriu-se que ele tinha montado até lá no, eu esqueci qual hospital que foi, ele doou toda uma UTI, né? Abasteceu todo um hospital do coração em Corsa, se não me engano, né? Em São Paulo, e mantinha. Oi? Ele fez um tratamento e viu as condições e acabou doando e mantendo muitas e muitas coisas. Muitas pessoas, após a sua partida para o mundo espiritual, vêm à tona todas as suas benesses que elas fizeram, porque não gostam de aparecer. Quando nós aqui na igreja ensinamos as pessoas a dedicar através do servir, seja ele no jorei, seja ele na gratidão, seja ele na dedicação, não importa qual, nós estamos mostrando para as pessoas que não importa se assim, o que ela vai fazer, muitas vezes ninguém vai saber que foi ela que fez, mas o que ela fez vai gerar benesses, coisas, sensações boas para quem vai usufruir da sua dedicação. Então, se eu limpo a nave, lavo um banheiro, deixo tudo cheirosinho, alguém vai entrar, nossa, que lugar gostoso, que harmonia. Esse sentimento de gratidão vai chegar para quem dedicou. Então, a gente sempre passa isso, quando pede para alguém, você quer dedicar no altar hoje? Vamos limpar o altar. Porque aqui na arte do jorei não precisa ser ministro para limpar o altar, né? Então nós orientamos a pessoa, mostramos como é que faz, o sentimento que a pessoa coloca lá em cima no altar, ou nos altares, né? Muitas vezes os cultos saem numa harmonia, né? Saem numa beleza. Por quê? Porque com certeza Deus aceitou a sua dedicação, e as pessoas que estão no culto sentem essa atmosfera espiritual diferenciada, né? Às vezes chegam pessoas que estão passando por sérias dificuldades, né? Eu sempre oriento, por exemplo, quando vai lavar banheiro, por exemplo, as pessoas sempre lavaram o banheiro lavando o banheiro. E eu ensinei às pessoas há muitos anos uma dedicação que eu aprendi fazendo, né? Eu ensinei que quando você lava, por exemplo, faz oração primeiro, comunica, e quando você lava, por exemplo, o vaso sanitário, tem que imaginar que está limpando o seu passado. Algo que não lhe fez, que não faz mais bem para você. Tem que soltar, deixar embora suas mágoas, ódios, ressentimentos, né? Tem que deixar tudo embora, porque isso só lhe faz mal. O chão que você vai limpar é o seu presente. Tentar enxergar o que eu estou errando na minha vida hoje, o que está fora do eixo, o que falta para eu melhorar. E quando você limpar os espelhos, a pia, box, é o seu futuro. Como é que você quer se ver? Se você quer ter um futuro brilhante, deixe as coisas brilhando. E você pode também oferecer essa dedicação para alguém que você quer ver bem, que quer que mude de vida e tudo mais. Tal. Então, nesse servir todo, talvez de todos, o servir que eleva mais as pessoas para o messiânico é a administração do jorei, né? Nós tivemos aqui semana passada, no dia do culto da Saúde e Prosperidade, pela primeira vez em 16 anos praticamente, uma pessoa incorporou aqui na nave, né? Mas foi uma incorporação bem, né, tranquila, porque ela recebeu jorei, aí ficou, só chorava. Identificamos o problema, o que causou, depois chamamos de volta, resolvido, sem estresse, né? Então, assim, nada acontece por acaso, e a preparação que nós fazemos aqui na igreja para qualquer tipo de atividade, as pessoas não veem, mas elas têm que sentir, né? Ninguém sabe quem limpou o altar, ninguém sabe quem limpou o chão, ninguém sabe quem limpou a cadeira, ninguém sabe quem lavou o banheiro, ninguém sabe quem limpou a sala da paz, ninguém sabe nada, ninguém sabe quem limpou as janelas, os vidros, ninguém sabe quem limpou, mas sabem que foi limpo. Então, como eu falei, chegam pessoas às vezes aqui com extrema tristeza, muita coisa e tal, a gente tem que dar dedicação para a pessoa. Dar vida para alguém que não é messiânico, no nosso caso aqui, é dar vida, dedicando de alguma forma, né? Não é limpar a igreja, é dar uma dedicação, um servir para aquela pessoa, para que ela ganhe elevação espiritual. É bem diferente, né? Aí, Nidai Sama vem falar sobre os milagres do jorei. O poder de Deus através dos milagres do jorei. A necessidade de recebermos jorei.
Sem dúvida, há uma premente necessidade de ser elevada a consciência do homem. O jorei é o caminho manifestado por Deus para que o homem sinta a sua presença e uma mais íntima relação com ele. Acreditamos ser esta a mais eficaz ação que conduz o homem a Deus. Deveríamos sempre sentir o quanto nós somos abençoados, pois podemos comunicar e receber jorei. Deveríamos também sentir como é grande a responsabilidade que Deus nos concede. Deixe-me lembrar, você ainda que sendo despertado para o poder de Deus através do jorei, dará assim apenas o seu primeiro passo, pois há muitas outras etapas em nosso crescimento espiritual. Podemos alcançar cada uma delas através da leitura dos ensinamentos de Meixo Sama, sob a nova era, colocando-os em prática, lembrando-nos sempre que é a nossa missão orientarmos outras pessoas para a luz divina. Assim elas também poderão participar do trabalho do Supremo Deus. Hoje eu conversei com uma pessoa, outro dia eu conversei lá em Minas Gerais também. A pessoa perguntou quanto é o donativo do Ricardo, para receber o Ricardo. Eu falei, existe um donativo porque nós não temos condições ainda de fazer o que eu gostaria, que era a pessoa oferecer o seu esforço máximo na sua condição para ela poder receber o Ricardo. Né? Mas também disse a ela que ninguém fica sem receber o Ricardo porque não tem o valor do donativo para a outorga. Então eu otorguei uma pessoa em Minas Gerais, né? E vou otorgar uma pessoa agora em Paulínia, com a mesma situação. A pessoa quer dedicar, quer servir. Eu vou falar, não pode, se prepara mais. Eu não vou matar o sentimento da pessoa. Né? Eu acho que Deus e Meixo Sama, estamos numa fase agora tão abençoada que estão vindo as pessoas certas para o nosso caminho. Né? No passado a gente sofreu muito, porque muitos aproveitadores vieram. Mas isso foi bom para nós crescermos também. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem essa condição de poder dar essa condição, por assim dizer, sem parecer retórico, a todos que aqui nos procuram, que queiram servir com sinceridade. Né? Eu tive um sonho de sábado para domingo. Primeira vez que eu sonhei com Canon. Não, primeira vez não, acho que é a segunda. Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava dedicando em Atibaia, na fazenda da igreja messiânica, quando eu estava dedicando lá, com o grupo de jovens que nós tínhamos. E eu voltei para casa muito cansado. E nisso que eu querendo dormir, o sono não vinha. Já era 3 da manhã, eu virando para lá, De repente eu olhei do lado, eu tinha um espelho, e parecia um caleidoscópio se abrindo, sabe aquele negócio no túnel aparecendo, um portal? E de repente eu olhei aquilo lá e saiu uma imagem enorme, um Canon enorme, um rosto dizendo assim, pronto, o seu guardião foi trocado. Quando ele me viu, eu estava sentado, suado, e fui correndo para o altar fazer oração. Muitos anos depois, conversando com o reverendo Nakahashi, eu contei isso para ele. Ele disse assim, não é que existe uma troca de guardião, é que vem sempre um maior que o outro. Então a missão vem o guardião maior, e assim vai. Então é como se fosse passando à frente, vendo vários. E agora eu tive um sonho, que eu estava perto da imagem de Senju Canon, né, de Meixo Sama, e de repente ela ficou enorme, e começaram a aparecer vários rostos de Canon, mas rostos enormes. Aí tinha mais pessoas perto, e falei assim, vocês não estão vendo o Canon? Olha Canon, Senju Canon, olha quanta Canon está aparecendo. Vários rostos, né? O pessoal olhava assim, não estava vendo nada. Falei, gente, vocês não estão vendo, olha quantas faces de Canon estão aparecendo. Aí apareceu uma diferente, falei assim, olha, esse é Kanzeon Bosatsu. E ninguém via. De repente, as Canon saíram, e começaram a aparecer rostos de pessoas, com os olhos esbugalhados assim, como se estivessem em grande desespero, vendo algo assustador. Vários rostos aparecendo. Eu falei, agora vocês estão vendo esses rostos? As pessoas em desespero estão vendo? E todo mundo falou assim, não estamos vendo nada. Eu falei, meu, não é possível, estou ficando maluco. Rostos, os olhos enormes assim, estatelados assim, sabe? Como se vendo uma coisa terrivelmente assustadora, né? Aí de repente os rostos sumiram e aparecem todas as faces de Canon que eu tinha visto, com o rosto bem sereno, os olhos cerrados, em posição de prece. Eu falei, meu Deus, alguma coisa vai acontecer e Canon está por trás e está preparada para nos proteger de alguma forma. Né? Então, eu sinto cada vez mais que o poder de Canon se manifesta aqui na arte do Jorei de uma forma assustadora até.
assustadora no bom sentido, né? Então, eu vi esse negócio, esse sonho com Canon, falei, caramba. E nesses dias todos, começaram a acontecer várias situações, pessoas relatando mais graças com o Jorei Online, graças em outras situações, pessoas chegando, pessoas querendo fazer, pessoas querendo dedicar, pessoas querendo servir, e nem são da arte do Jorei. Para você conseguir esse respeito, não é fácil. Demorou muito. E mesmo assim, ainda as pessoas não botam a fé. Nós ministramos no Jorei de uma forma tradicional, né? 15 a 20 minutos, né? Um Jorei concentrado, porque foi assim que, na segunda etapa da minha vida messiânica, que foi vivida no Templo Luz do Oriente, eu aprendi. A primeira fase da minha vida foi dedicando na Igreja Messiânica Mundial do Brasil, onde eu aprendi a dedicar bastante, a servir. A segunda etapa foi no Templo Luz do Oriente, onde eu aprendi a estudar e aprofundar o conhecimento dos ensinamentos do Meixo Sama e a prática do Jorei. E a minha terceira fase é agora vivenciada na arte do Jorei, onde eu tenho que juntar as duas linhas e fazer esse cruzamento, que é o Izunomê. O servir e o estudo, teoria e prática, para que possamos levar realmente uma fé leve, uma fé sem opressões, uma fé sem barreiras, né? Para que as pessoas, quando cheguem aqui, se sintam acolhidas e falem assim, arregaçar as mangas e falar assim, quero dedicar, quero servir, onde que eu posso? Onde eu posso ser útil? Esse é o nosso grande propósito, né? Jorei é a manifestação do amor de Deus. A comunicação do Jorei é fundamental em nosso trabalho, mas se considerarmos somente como um mero sistema de cura e os membros assim pensarem, algo está errado. O maior objetivo do Jorei é abrir um caminho para o céu na terra, tornar corretas as condições e fazer boas as pessoas. Se nós esquecermos isto e comunicarmos Jorei somente pensando na cura física, nós nunca poderemos realizar a verdadeira missão da nossa igreja. A mente necessita absorver valores espirituais, alimento espiritual, assim como o corpo necessita nutrir-se fisicamente. A messiânica é uma escola onde as pessoas são educadas espiritualmente para que se tornem membros úteis à sociedade, como uma real virtude. Se isso for esquecido, a messiânica perderá seu valor e sua verdadeira função. Não podemos cometer enganos. Deus escolheu a cada um de nós como instrumento auxiliar para a purificação do mundo, para elevá-la a um nível mais alto. Deus tem nos mostrado o quanto sua luz é poderosa pelos milagres que vemos através do Jorei. A melhor conduta para com algumas pessoas será pedir-lhes que experimentem primeiramente o Jorei, antes de qualquer explicação detalhada. Vamos simplesmente comunicá-lo, entregando os demais à direção divina. Depois que elas experimentam resultados, essas pessoas tornam-se mais alertas, mais interessadas e atentas para ouvir o que temos a dizer. Se confiar unicamente em Deus, o poder divino será focalizado, ainda mais para aquele que tiver fé. Assim serão bem-sucedidos os messiânicos que desejam auxiliar o próximo, e através do Jorei as pessoas virão a participar do movimento da luz divina. Eu ontem ministrei Jorei no senhor, que estava com problema, e ele teve tendências, desejo de suicídio. E esse mês de setembro é um mês voltado muito para isso, né? Para campanhas contra o suicídio e tudo mais. Tal. E com essa pandemia toda, as pessoas estão entrando em neuroses muito profundas, por medos, pelas fobias que estão sendo desenvolvidas. O ministro Ricardo Dardo Jorei criou um grupo de assistência às pessoas que estão com depressão. E mais outros casos também. Mas criou um grupo que está dedicando até, acho que meia-noite, né, ministrando Jorei online. Não há essa disposição das pessoas de querer servir. Aqui dentro não tem barreira. Basta querer fazer, ué, né? Não há impedimento algum. E os resultados estão vindo. Estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo. Se nós pudermos ajudar as pessoas que estão com depressão, com tendências suicidas e tudo mais, nós vamos acabar virando um CVV espiritual, né? CVV é Centro de Valorização da Vida, que tem as pessoas por telefone. Mas nós estamos fazendo um CVV espiritual através do Jorei. Então, quem tiver com qualquer tipo de problema, passando por situações como essas,
Pode nos procurar através do Facebook, do Skype ou do WhatsApp, que nós procuraremos fazer o nosso melhor para ajudar essas pessoas. Jorei é a primeira e mais importante atividade da nossa igreja. Porém, é um engano pensar que o crescimento espiritual pode ser alcançado unicamente com a comunicação do Jorei. Jorei anula as nuvens do corpo espiritual e eleva a vibração. Mas se não nos basearmos nos ensinamentos da verdade da nova era e não os praticarmos, os seus benefícios não poderão ser plenamente alcançados. Se as pessoas aceitam o Jorei, mas sua compreensão não avança através dos estudos dos ensinamentos, ao mesmo tempo elas serão curadas apenas temporariamente. Se a comunicação do Jorei fosse somente para fisicamente, não haveria participação correta no programa da luz divina. Ministros e membros da Messiânica devem ter sempre em mente que a eles cabe a grande missão de expandir a divina luz, ao lado da comunicação do Jorei, e devem transmitir os ensinamentos de Meixo Sama. Assim fazendo, ajudarão outros a aprofundar sua compreensão espiritual, a elevar sua própria consciência. Agindo dessa maneira e procurando sempre viver a fé, a eles será dada a tarefa mais significativa no grande trabalho de Deus e serão capazes de construir vidas verdadeiramente dignas. Esse é o plano de Deus. Nós, na arte do Jorei, nós não podemos, às vezes a gente até se atreve a isso, mas nós não podemos infringir esse passo além. Existem várias pessoas que me Jorei de várias formas, de várias igrejas, né? Uns conversam ministrando Jorei, outros ficam vendo o celular na hora do Jorei, e blá blá blá, e aí fulano, e aí voltando, troca receita. Isso é antigo, isso, a gente já sabe disso há muito tempo. A nave que se conversa muito. Agora tem uma linha que quer o Jorei de 3 minutos, um Jorei só pelo Sônia e tudo mais tal. Nós aqui somos da linha que Meixo Sama, que eu aprendi. Jorei de 15 a 20 minutos, concentrado e ponto. Não vamos mudar isso. Que graças a Deus, através dessa nossa postura, milagres aqui existem. Né? Nós temos graças, temos milagres. Em várias situações. Né? Então, eu sei que um Jorei bem ministrado pode salvar uma vida. Um Jorei meia boca? Não. E detalhe, né? Nós também temos plena consciência que o Jorei não é nosso. Nós somos apenas instrumentos canalizadores dessa luz. Né? Então, Meixo Sama disse que ele não veio à Terra para salvar os homens, veio à Terra para salvar os deuses. Então nós temos que nos comportar como tais. Por isso que eu tenho que, se eu me considero, vamos colocar assim, Deus, um pequeno Deus, por assim dizer, o meu sentimento na hora de ministrar Jorei tem que ser um sentimento divino. Não pode ser um sentimento tosco, vulgar, irresponsável, né? Sem respeito pela pessoa que está na minha frente, sem respeito pelo problema da pessoa, sem respeito pelo sentimento da pessoa que está buscando a luz. Eu tenho que ter plena convicção que o Jorei que eu vou ministrar, por intercessão de Meixo Sama, por intercessão de Deus, eu vou canalizar a luz divina para que essa pessoa seja merecedora de um grande milagre na vida dela. Tem pessoas que não dormiram, estão dormindo. Tem pessoas que estavam desesperadas, estão calmas. Então, nós temos um caso aqui de câncer. Eu não vou relatar, eu vou deixar a pessoa relatar. Né? Que é fruto do quê? De oração no altar, Jorei online e uma cura ferrada de um câncer. Né? O ser humano é filho de Deus e possui uma natureza divina em si, como uma partícula individualizada de Deus. Assim, o chamado homem mau é aquele cujo corpo espiritual está coberto de nuvens, cuja parte inferior resiste à luz e o leva a cometer ações negativas. Uma pessoa doente é aquela cuja natureza humana está sem equilíbrio devido a uma maior quantidade de nuvens espirituais. Quando as nuvens são eliminadas pela luz de Deus, a natureza inferior é enfraquecida e sua influência começa a diminuir. A natureza divina começa a revelar-se, a crescer de maneira radiosa. A pessoa torna-se inteiramente sadia no corpo, mente e espírito. Eu falei isso hoje para uma pessoa. Você, eu estou sentindo carregado, estou sentindo isso aqui. O Jorei queima. Receba Jorei.
Você vai se elevar, vai se iluminar, e qualquer sombra à sua volta vai desaparecer. Através desse sincero servir, ministrando Jorei, receberemos maravilhosas bênçãos. Sua vibração espiritual será elevada, sua personalidade tornar-se-á melhor e sua natureza mais digna. Eventualmente, as perspectivas e valores de sua própria vida serão maiores. Terá maior felicidade. Isso aqui é dos anos 70. 74 e 72. Não, 74 e 60 e alguma coisa. É muito antigo. É muito antigo. Eu vejo assim, as pessoas falam assim, porque agora na nova era eu Jorei é diferente. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer, um absurdo dos absurdos, que os ensinamentos do Mestre Sama são da era da noite. Poxa, é só você abrir, você vai ver super atual as coisas. É a mesma coisa de eu falar que, por exemplo, se você se reportar ao cristianismo, por exemplo, o que Cristo falava naquela época foi para uma época, uma era. Mas quanta coisa de 2000 anos atrás ainda hoje se é utilizada? Poxa, basta ver os 10 mandamentos. Que não é nem que foi Deus que mudou para Moisés, né? É para aquela época. Mas hoje em dia, se bobear, metade é praticada, né? Ainda mais hoje, né? Então, assim, são ensinamentos tão simples, não tem nada complexo, não tem nada assustador. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não faça aos outros o que não queres que faça a ti mesmo, né? A Mestre Sama vem sobre bondade e cortesia, sabe? Não julgar, sabe? Tantas coisas que o Mestre Sama deixou para nós. Como é que pode dizer que isso é da era da noite? Né? Ele não manda. O Mestre Sama não ensina sobre práticas ascéticas. Ele não ensina nenhum messiânico a ser fanático. Ele não fala para ninguém ser fanático. Né? Nós somos tão, assim, talvez vanguardistas. Eu falo da arte de Jorei. Que hoje nós temos pessoas em vários credos querendo vir para a arte de Jorei para poder também ministrar Jorei. O Mestre Sama tem o ensinamento dele que ele fala sobre conversão. E ele fala que não existe conversão. Né? Eu vim de uma formação católica. Com 12 anos comecei no kardecismo. Fiquei até os 18 anos quando conheci a messiânica. Eu me converti a quê? Eu era católico, espírita, messiânico. Aí eu falei, não, você se converteu. Não, eu segui a Deus. Eu segui a Deus Supremo, sempre. Eu nunca segui homem algum. Deus é único. Que conversão que é essa? Eu me tornar religioso me faz com que eu me aproxime mais da essência que Deus nos colocou. Né? Mas hoje eu sou messiânico, amanhã eu sou católico, depois eu sou espírita, depois eu sou bombista, depois eu sou aquilo, depois eu sou aquilo. Isso é rótulo. Sabe? É rótulo. Eu não me prendo a rótulos, não. Creio que nós somos universalistas, talvez seja a linha mais digna. O Sama fala da outra religião. Né? Então eu fico assim, eu fico muito feliz porque eu não dedico por obrigação. Mas você vive dentro na igreja, isso é um trabalho. Um trabalho para quem? Eu nunca, nem quando eu trabalhei na sede central, colocando assim, como funcionário da igreja messiânica, eu me considerei um trabalhador. Eu sempre imaginei na minha cabeça, eu estou na igreja trabalhando, mas na realidade eu estou dedicando. Ué. E eu hoje, na arte do Jorei, eu dedico porque eu gosto. Eu dedico porque eu amo isso aqui. Eu amo o que eu faço. Né? Eu não me preocupo eu não preciso de vaidade, não preciso ser eu não preciso nada disso. Eu tenho certeza, plena convicção, que tem algo grandioso para nos acontecer. E eu digo isso depois desse sonho que eu tive com Canon. As faces de Canon se manifestando, pessoas em desespero, e depois as faces de Canon todas em postura de prece. Né? Isso ficou gravado na minha cabeça, na minha mente. E eu tenho certeza que, como o Sama fala, que quando você estiver em perigo, fale seu nome, que ele se fará presente.
eu aprendi também sobre essa parte de Canon, né? E eu sei que ele está do nosso lado. Eu tenho grande afinidade com Kanzeon Bosatsu. E quando o reverendo Nakahashi me deu um nome, que ele dizia que eu tinha que ter um nome espiritual, e foi uma batalha no dia que ele deu esse nome, porque ele rasgou 2 vezes o nome que ele tinha escrito. Na terceira vez ele quase que entrou em transe e pegou um pincel com um sumi, o carvãozinho, ele pegou, tchum, 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 tchum. Pronto, esse aqui é seu nome. Aí ele disse, eu falei, o que significa, reverendo? Rokan, tesouro visto por Canon. Então isso ficou gravado para mim. Então, assim, se eu tenho essa afinidade, se eu tenho esse sentimento, eu vou fazer o meu melhor. Se alguém não gostar, reclama com o Mercham, manda um e-mail para ele e pronto, né? Mas eu tenho certeza que por isso que eu hoje, quando eu chamo os ministros para fazer palestra, palavras do Rokan, ministro fulano e tal, porque eu dividi esse nome, Rokan, com todos que sobem nesse altar. Porque a partir do momento que sobe ali para dar uma palestra, pode ser ministro, membro, frequente, não importa quem seja, subiu no altar, no púlpito, naquele momento, o espírito do Rokan também se manifesta. Para que a pessoa entre num Dishoi altissimamente elevado. Quando você sobe no altar, o seu Dishoi se aumenta. Por isso que a nossa postura tem que ser ímpar. O que você ora ali, as pessoas nos veem pela câmera, tem que ecoar para os 4 cantos do mundo. Quando se uma oração ali é bem feita, um milagre está sendo gerado em algum canto desse planeta. Alguém que pediu. Né? Alguém que pediu. Então a nossa responsabilidade no servir, ela é gigantesca. Não é pequena, porque veja, nós estamos aqui em poucas pessoas, com a igreja fechada. Mas, espiritualmente falando, nós podemos estar falando para bilhões de pessoas e de espíritos. Nós não sabemos, né, a dimensão. Por isso que o Espírito da Palavra tem que ecoar, ecoar, ecoar. Está com problema em casa? Ore. Tem problema espiritual, clima pesado? Ore. Oração, oração. Sou católico, não sei rezar a oração japonesa? É o Pai Nosso, é a Ave Maria. É budista? Reza as sutras. É muçulmano? Faça as suas orações, as suras, se não me engano, que chama. Né? Não importa, mas ore. E se eu não souber rezar, se prostre no chão com seus joelhos dobrados e se entregue a Deus plenamente, de coração. Se você só sabe chorar, chore. Deus vai ouvir, vai sentir suas lágrimas. Esse é o nosso servir. Por isso que cada dia que passa, nós vamos subir um degrauzinho, subir um degrauzinho, subir um degrauzinho, até chegar num patamar que a gente fique cada vez mais próximo de Deus. Esse é o nosso objetivo. Amanhã às 15 horas teremos o culto da família, né? Com a servidora Diva. E vamos ver o que vai acontecer. E vamos, como diz o nosso amigo, vamos ver o que Deus prepara para amanhã. Tá bom? Obrigado a todos e uma boa missão.